Olá e bem-vindos! Já deram por vocês a pensar como é que os streamers conseguem ter aquelas transmissões com um ar tão profissional? Pois bem, a resposta, na maioria dos casos, está numa ferramenta fantástica e gratuita chamada OBS Studio. Nesta análise, vamos pegar nesse painel que parece super intimidante e transformá-lo numa tela em branco para a criatividade de qualquer pessoa. E sejamos honestos, é mesmo verdade. Abrir o OBS pela primeira vez pode ser um bocado assustador. Tantos painéis, tantos botões, tantos menus, é perfeitamente normal sentirmos um pouco perdidos no meio de tudo isto. Mas aqui é que está o segredo. Toda esta complexidade, na verdade, assenta numa ideia super simples. Pensem em cada ecrã da vossa stream, a cena de jogo, a cena de volte já, como se fosse uma página de um álbum de autocolantes. E tudo o que pomos nessa página, seja a câmera, o jogo ou um texto, são só os autocolantes. É literalmente isto. E quando percebemos esta lógica, tudo o resto começa a fazer sentido. Ok, vamos começar pelo início e desmistificar os dois conceitos mais importantes do OBS, as cenas e as fontes. Acreditem, dominar estes dois conceitos é como dominar 80% de todo o poder do programa. Esta imagem aqui ilustra na perfeição a analogia do palco. Uma cena é basicamente o palco em si, o cenário geral que o público vê, como a cena ao vivo ou a cena a começar. As fontes, por outro lado, são os atores e os adereços que estão nesse palco. A câmara, a captura do ecrã, o microfone. Resumindo, uma cena é só um contentor para um grupo de fontes. Então, vamos pôr as mãos na massa. Primeiro, no painel das cenas, criamos o nosso palco. Vamos chamar-lhe Live Principal. A seguir, no painel das fontes, vamos adicionar os nossos atores. Primeiro, a captura-tela, para mostrar o jogo ou o ambiente de trabalho. E logo depois, o dispositivo de captura de vídeo para a webcam. E pronto, em apenas 3 cliques, a base da nossa transmissão está montada. Mas antes de avançar, uma regra de ouro para o som. Olhem para o misturador de áudio. A barrinha do microfone deve andar ali a saltar na zona amarela. A zona vermelha é território proibido, é para esquecer. Se a barra chegar lá, o áudio distorce todo e isso é péssimo para quem está a ouvir. É uma forma super simples de proteger os ouvidos do público. Muito bem. Com as bases dominadas, vamos agora subir de nível e adicionar uns toques que vão fazer a transmissão parecer e, principalmente, soar muito mais profissional. O segredo para aquele som de qualidade de estúdio está mesmo aqui, nos filtros. E não é preciso um microfone caríssimo. Basta encontrar um microfone no misturador de áudio, clicar naquela pequena roda dentada e escolher filtros. É aqui que a magia acontece. E aqui estão os 3 magníficos. A redução de ruído funciona como uma borracha para aqueles sons de fundo chatos, como ventoinhas. O filtro de ruído é tipo um porteiro de uma discoteca, só abre a porta quando falamos e barra a entrada a ações de respiração ou do teclado. E o limitador é um verdadeiro guarda-costas para os ouvidos do público, impedindo que gritos ou gargalhadas mais altas distorçam o som. Usar estes 3 por esta ordem já coloca o áudio num patamar completamente diferente. Mas se há um filtro que é o verdadeiro game changer para a voz, é este, o compressor. É ele que cria aquela consistência de voz de rádio, garantindo que tanto os sussurros como as partes mais altas são ouvidos de forma clara e a um volume estável. Basicamente, o que o compressor faz é isto. Primeiro, ele baixa os picos mais altos da voz para não distorcer. Depois, com o ganho na saída, podemos aumentar o volume geral de tudo. O resultado? Uma voz muito mais presente, muito mais equilibrada. E não se preocupem em decorar estes números. Estas configurações são um excelente ponto de partida para quase todos os microfones. Uma transmissão com ar profissional raramente começa do nada. Uma cena de início cria expectativa. É super fácil de fazer. Uma cena nova, uma imagem de fundo, algum texto, mas o toque de mestre é usar o script de contagem decrescente que já vem com o OBS. Dá tempo para o público chegar e cria logo à partida um ambiente muito mais profissional. Uma grande transmissão é sempre uma conversa, nunca um monólogo. Por isso, vamos agora ver como é que podemos trazer o público para dentro do nosso palco virtual. Colocar o chat no ecrã é absolutamente fundamental. Muitas pessoas assistem a ecrã inteiro, ou na televisão, e não conseguem ver o chat da plataforma. Ao trazê-lo para dentro da transmissão, criamos uma experiência de comunidade, em que toda a gente consegue acompanhar a conversa, independentemente de como está a ver. E o processo é surpreendentemente fácil. Usamos um serviço externo, como o Stream Elements, para criar uma caixa de chat com aspecto porreiro. Eles dão-nos um link. No OBS, adicionamos uma fonte do tipo navegador e colamos esse link lá dentro. E já está, o chat aparece magicamente na nossa transmissão. Ok, se o chat é a conversa
Os alertas são a festa. São aquelas explosões de celebração que aparecem no ecrã quando alguém segue ou apoia o canal. É isto que cria entusiasmo e valida a participação do público. Funciona como um grande incentivo para que mais pessoas queiram interagir. O processo é praticamente igual ao de chat. No mesmo serviço, personalizamos os alertas, copiamos o link que nos dão e colamos numa nova fonte de navegador no OBS. E uma dica muito importante: usem e abusem da função de teste para garantir que a animação aparece exatamente onde querem, sem tapar nada de importante no ecrã. E agora, para terminar, a ferramenta final, aquela que realmente separa os profissionais dos amadores, a nossa rede de segurança para as transmissões ao vivo. É mesmo a melhor forma de descrever isto. O modo estúdio é o seguro de vida de qualquer streamer, porque impede que o público veja os erros dos bastidores. A câmara congelou, é preciso ajustar o tamanho de uma imagem, podemos fazer tudo isso discretamente, sem que a audiência se aperceba de rigorosamente nada. Portanto, a lógica é esta. O ecrã da esquerda, a prévia, é o nosso rascunho privado. O ecrã da direita, o programa, é o que está a ser transmitido em direto. Preparemos tudo com calma na esquerda e só quando estiver perfeito, clicamos em transição para mandar para o ar. É controle total e absoluto. E com isto o ciclo fecha-se. O que construímos aqui não são só peças soltas, é um sistema de transmissão completo, robusto e profissional. Desde uma entrada cuidada com uma contagem decrescente, passando por um áudio de qualidade, interação com a comunidade, até o controle total dos bastidores com o modo estúdio. Todas as ferramentas estão no sítio. Porque, no fim de contas, o OBS é só isso, uma ferramenta. Uma ferramenta incrivelmente poderosa que agora está ao nosso alcance. A verdadeira questão e o desafio que fica é: que história vamos criar com ela? O palco está montado.